Ok, o nosso objetivo hoje é falar sobre o texto de João, capítulo 5. Alguma dificuldade, alguma dúvida em relação aos trabalhos, em relação ao texto da semana passada, aquele que já foi, na verdade, esse texto que a gente vai trabalhar hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fiquem à vontade. Com alguma coisa relacionada à plataforma também. Deixa eu fazer a leitura do texto bíblico. Eu vou fazer aqui na minha Bíblia e vocês podem estar acompanhando também. E logo em seguida a gente apresenta a estrutura do texto e também alguns princípios. João, capítulo de número 5, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou.
E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele me dá de mim. Mandastes mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as suas obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, esse é o nosso texto. Nós estamos diante de um texto que é bastante extenso e que também é bem complicado, ou temos várias possibilidades de organização em relação à sua estrutura. Eu vou apresentar aqui pelo menos duas sugestões, e lembrando que nós temos, além dessas duas, outras possibilidades também. Então, a primeira sugestão é dividir o texto em duas estruturas. A primeira estrutura, começando no versículo 1 até o versículo de número 18, e aí o tema dessa primeira estrutura seria o sinal. Esse sinal aponta para o fato de que Jesus ele é igual a Deus, esse é o ponto central do sinal. Jesus é igual a Deus, lembrando que o sinal em si, ele vai somente até o versículo de número 10, a parte A, quando diz assim: por isso disseram os judeus, ou melhor, versículo 9, parte A, imediatamente o homem se viu curado. A partir da parte B do versículo 9, o assunto aqui já é a questão do sábado. Então, só fazendo essa observação. Mas, de forma simples, essa seria a primeira estrutura, do versículo 1 até o versículo de número 18, e a segunda estrutura seria baseado no terceiro sinal, ou melhor, no terceiro discurso. Na explicação do texto, nós apresentamos com uma proposta como que os sinais se organizam e quais são os discursos que nós temos ao longo do Evangelho de João. E esse aqui é o terceiro discurso. O primeiro está no capítulo 3, quando Jesus vai falar sobre o novo nascimento. O segundo discurso no capítulo 4, quando ele vai falar sobre a água viva. Portanto, podemos dizer que o discurso do capítulo 3 fala sobre como se dá a entrada no reino de Deus. O discurso do capítulo 4 fala quem pode participar desse reino, quem pode entrar nesse reino. E aqui, esse terceiro discurso vai falar sobre a divindade do Filho, comparando o Filho com a pessoa do Pai. Então, são basicamente duas estruturas. Nós podemos também dividir essas estruturas em estruturas menores, que é essa segunda sugestão aqui. Então, lembrando que a primeira, do versículo 1 ao versículo de número 18, fazendo simplesmente aqui uma diferença, que a partir do versículo de número 9, a parte B,
Nós poderíamos ter aqui também uma outra estrutura, e aqui falando dessa da situação mais voltado para o sábado do que necessariamente para o sinal. A segunda estrutura, do versículo 19 até o versículo 30, e a última estrutura do versículo 31 até o versículo de número 46. Observe nessa segunda estrutura quais são as palavras que se repetem, e isso vai nos ajudar a entender o próprio tema de cada estrutura. Então, nessa segunda estrutura aqui, nós temos algumas palavras, como, por exemplo, o fato do Filho ser igual a Deus. Isso vai ser introduzido na primeira estrutura com o sinal e vai ser melhor desenvolvido nessa segunda estrutura. Uma outra verdade central que vai ser apresentada é que esse Filho, ele dá vida e ele também julga. É basicamente sobre isso, sobre esses dois pontos, o fato dele conceder vida e o fato dele julgar, que essa estrutura do 19 ao 30 vai desenvolver basicamente esses dois assuntos. Observe no versículo de número 21, ele coloca assim como o Pai ressuscita, então ele está comparando a atividade do Pai com a atividade do Filho, relacionado ao fato de vivificar os mortos, de dar vida. E um outro assunto que vai ser tratado é a questão do julgamento, como uma atividade não do pai, mas que foi confiada pelo pai ao filho. E aí essa expressão vai se repetir ao longo de todo o texto, falando sobre, intercalando a questão do juízo e a questão da vida eterna. Então, nós vamos ter esses dois tópicos sendo repetidos ao longo de todo esse discurso, relacionado basicamente aqui ao efeito ou a forma como eles estão ouvindo a palavra. É por meio do ouvir que pessoas são vivificadas, e é também por causa do ouvir ou da maneira como eles irão ouvir que serão julgados pela pessoa do Filho. Então, esse é o tema que se repete nessa segunda estrutura. A vida, que vem por meio do Filho, que é igual ao Pai, e o juízo, que vem por meio do Filho, também que é igual ao Pai. A terceira e última estrutura, o tema, a palavra agora que vai se repetir, a palavra testemunho. Ela vai, como você pode observar aqui, se repetir várias vezes ao longo de todo esse discurso. E aqui nós temos vários testemunhos ou várias testemunhas que estão testemunhando acerca do Filho. João apresenta pelo menos 5. Ele começa falando sobre o outro que testemunha acerca dele, que basicamente é o Pai. Ele vai especificar isso no versículo 37. Ele vai mostrar que João Batista também testemunhou acerca dele, da obra do Filho. As próprias obras do Filho testificam acerca dele e as Escrituras também testificam acerca dele. E, além das Escrituras, por fim, o quinto testemunho vai focar na pessoa de Moisés como testemunhando acerca do Filho. Então, aqui nós temos uma questão de testemunho que confirma a natureza do Filho divina, a semelhança da natureza do Pai, e nós temos aqui também uma reação a esse testemunho. E aí você vai perceber que a reação ela foi positiva em algum momento, mas de forma muito curta, de forma muito breve, em relação ao testemunho do próprio João Batista. E aí depois Jesus vai mostrando que a reação negativa está relacionado a uma fé inadequada, porque eles não creram, porque eles não compreenderam ou não creram a esse testemunho que foi dado, consequentemente, eles não estão aptos para terem vida por meio da pessoa do Filho. Eles não receberam, não querem ter vida, eles não aceitaram o testemunho que foi dado, não só por meio de João, mas por meio das Escrituras, por meio de Moisés, por meio do próprio Pai, por meio das obras do Filho,
eles reagiram de forma completamente diferente a tudo isso. Então, a palavra que vai se repetir aqui é a questão do testemunho, onde o texto vai apresentar 5 diferentes testemunhos ou testemunhas acerca da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, que apontaram para essa realidade de que Jesus, o Filho, era semelhante ao Pai, tanto em natureza, quanto em obras, quanto em caráter, ele é semelhante ao Pai. Bom, então são essas as estruturas e são essas as ênfases também que nós encontramos em cada estrutura. Perguntas? Aldo, Sim. bom dia. Essa terceira estrutura, ela tem como ainda ser subdividida? A exemplo, eu olhei aqui, eu acho que dá, eu acho, né? Vamos ver se você concorda comigo, dividir essa parte do 31 ao 37, uma subdivisão, e do 38 em diante, uma outra, por conta dessa palavrinha também, não tendes a sua palavra permanente em vós. Seria algo, um acréscimo ao assunto que poderia ser categorizado como um subtópico no texto? Não, aqui ficaria complicado porque ele tá juntando esse argumento que vai ser desenvolvido no 38, no 37, 38, né? Com Isso. 37. Porque, veja bem, no 37 ele diz: o Pai me enviou, esse mesmo tem dado testemunho, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E aí nem tendes a sua palavra permanentemente em vós. Então, está ligado diretamente com o 37. Não daria para dividir nesse momento aqui, né? Sim, certo. Mas o texto ele vai apresentando aqui vários argumentos, várias estruturas menores, que a gente poderia estar fazendo essa divisão menor, seguindo várias estruturas, que seria basicamente seguindo o fluxo do argumento. Então, é possível, desde que essa quebra, desde que essa estrutura não seja feita interrompendo o argumento, mas ela seja feita de fato onde conclui e onde começa um novo argumento. Ok? Ok. Perguntas? Tudo tranquilo? Vamos então para os princípios. Aqui temos alguns princípios. O texto é bastante longo, então também muito rico, e nós podemos encontrar vários outros princípios além desses princípios aqui. Mas deixa eu começar com o primeiro princípio, tentando seguir a ordem de exposição do texto bíblico. Mesmo que a fé seja um pré-requisito para a cura, ela não é absolutamente necessária. João vai falar muito e muito mais do que os demais evangelistas sobre a questão da importância do crer. E ele vai até mostrar que a fé ela pode ser uma fé inadequada, mas ele vai sempre relacionar com os sinais a questão do crer, a questão da fé. Nesse caso aqui da cura do homem, nós não temos essa percepção clara da relação entre fé ou da relação entre crer em Jesus com o sinal. Ou seja, aquele homem não sabia quem tinha curado, não sabia quem tinha realizado aquilo, ele tem um encontro com Jesus, mas ele não está muito consciente de quem ele é. Mais tarde, no templo, quando ele tem um encontro com Cristo, aí sim ele vai então reconhecer quem é Jesus e vai repassar essa informação para os líderes. Ou seja, ele está focado na sua própria cura, ele não sabe quem é Cristo, ele não se aproxima de Cristo entendendo verdadeiramente quem ele é. Então fica muito claro que o que esse homem desejava, acima de tudo, era uma restauração física. Mesmo não tendo um conhecimento correto acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo, mesmo não tendo fé nesse sentido, ainda assim
Deus realizou, Jesus realizou o milagre, nos mostrando esse poderia então ser um princípio básico de que a fé não é apesar de que seja um pré-requisito básico para a cura, ela não é absolutamente necessária. E aí nós vamos ter isso em relação a outros eventos nos evangelhos, em vários casos em que não houve fé, mas ainda assim Jesus realizou a cura. Esse é um princípio. O segundo princípio, Jesus é o único filho que é igual ao Pai. Ele vai fazer essa relação entre o Pai, que o Filho faz aquilo que o Pai faz dentro de um aspecto terreno, mas dentro da conclusão que ele chega, o único Filho que é igual ao Pai, por natureza, é de fato a pessoa de Jesus Cristo. Esse princípio aponta para a verdade central que é desenvolvida ao longo de todo o capítulo. Jesus é o doador da vida e o juiz, essas duas características vão ficar claras no texto bíblico. Ele é tanto aquele que concede a vida, quanto aquele que foi a quem o Pai confiou a autoridade para julgar. Ou seja, ele pode tanto salvar quanto também condenar. O Pai só pode ser honrado por meio do Filho. Vai ficar muito claro isso, de que aquele que não honra o Filho não honra o Pai. É por meio do Filho que o Pai ele é não só glorificado, mas também ele é honrado. Próximo princípio, salvação é muito mais do que simplesmente ser poupado do juízo final. É desfrutar de vida eterna aqui e agora. Essa ideia do já e ainda não, que é apresentado na teologia, é desenvolvido nesse capítulo 5, onde essa vida eterna que é anunciada e que vai ser consumada na vinda de Cristo, ela já está sendo desfrutada aqui e agora. Ou seja, aquilo que será desfrutado por meio da ressurreição já pode e já está sendo desfrutado por meio da salvação aqui e agora. Então, essa vida ela é muito mais do que um simples livramento da condenação eterna, mas é algo que nós já podemos viver no tempo presente. A mesma palavra que produz vida aqui e agora ressuscitará os mortos no juízo final. Esse é um ponto central que é desenvolvido. Essa semelhança da natureza divina do Filho em relação ao Pai, o efeito de vida e, consequentemente, a consequência aqui de juízo eterno se dá por meio da palavra. É essa palavra que vivifica e é essa palavra que ressuscita os mortos. Ou seja, é tanto por meio do ouvir a palavra que hoje o pecador tem vida, quanto também é por meio dessa palavra, ou será por meio do ouvir a palavra, que os mortos irão ressuscitar no juízo final. Sétimo, Jesus é dependente e submisso ao Pai. Apesar de que ele é semelhante ao Pai, mas fica muito claro no texto que ele é ao mesmo tempo dependente, ele é submisso. E por causa de sua obediência, sua igualdade é garantida. Ele se torna, ou uma evidência de que ele é igual ao Pai, é visto, segundo Jesus, por meio da sua própria postura, da sua obediência em relação às obras que o Pai confiou para ele realizar. O princípio número 8, a obra de Jesus na terra é julgar e dar vida por meio de sua palavra. Já falamos sobre esse tema, seria uma outra forma de reformular o mesmo princípio. A obra de Jesus na terra é, então, tanto para julgar quanto para dar vida, e isso por meio da sua palavra. Princípio de número 9, só podemos honrar a Deus e ter vida eterna crendo nas palavras poderosas de Jesus, o doador da vida e juiz. Esse mesmo princípio poderia ser reforçado ou reformulado de uma outra forma, da seguinte forma: a vida eterna vem por meio do ouvir e crer na palavra. São alguns princípios, algumas verdades
que o texto nos ensina. Eu queria aqui destacar pelo menos 2 princípios, e se alguém também quiser destacar qualquer um outro princípio, você pode ficar à vontade para que a gente possa refletir nesse momento sobre essas verdades. A primeira verdade que o texto vai apontar, e essa é a verdade central, é de que Jesus Cristo, ele é semelhante ao Pai. Eu não sei quantos de vocês já ensinaram essa verdade para crianças, adolescentes e até mesmo para adultos. Nós utilizamos uma linguagem, quando vamos falar sobre isso, relacionado ao assunto trindade, que a própria linguagem que nós usamos já gera uma certa dificuldade, porque nós organizamos a trindade da seguinte forma: nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Seguindo essa categoria e essa nomenclatura, isso já gera na nossa mente uma questão de prioridade, uma questão de ordem, onde nós temos no primeiro patamar o Deus o Pai, no segundo Deus o Filho e no terceiro o Deus o Espírito Santo. Eu lembro de falar sobre isso, nós estávamos estudando sobre isso, ensinando para os adolescentes e também para a classe de jovens, e uma boa parte dos adolescentes respondia a pergunta de forma inadequada. A pergunta que foi elaborada foi o seguinte: dentro de uma porcentagem de 100%, quanto por cento você daria ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo? E aí foi colocado lá a primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade, dentro dessa organização que nós já conhecemos. No primeiro, para o Pai foi dado 100%, para o Filho foi dado 90% e para o Espírito Santo 80%. Uma boa parte dos adolescentes seguiram e confirmaram que estava certo essa organização, ou seja, de que o Pai, ele era plenamente Deus e, consequentemente, nele residia todo o poder, toda a divindade, mas havia uma diferença de natureza da pessoa do Pai para o Filho. Naturalmente, nós somos conduzidos a esse pensamento, por quê? Porque nós tentamos entender a Trindade com base na relação entre Pai e Filho. E aí, naturalmente, nos nossos dias, nós temos uma diferença bem evidente em relação àquele que é Pai e em relação ao que é Filho. Aí isso se torna bem mais evidente quando chega na pessoa do Espírito Santo, que acaba ficando em uma terceira categoria, sendo assim compreendido como muito mais inferior do que o Pai e do que o Filho. Ou seja, infelizmente, há no nosso meio uma compreensão inadequada acerca da natureza do Filho. E o que o texto vai deixar muito claro é que o Filho, ele é semelhante ao Pai. Ele não foi gerado pelo Pai, ele não foi criado pelo Pai, no sentido de passar a existir em um determinado momento histórico, ele é coexistente à semelhança, ele é coexistente com o Pai, ou seja, ele tem origem em si mesmo, assim como o Pai tem origem em si mesmo. Isso já ficou muito claro no prólogo do Evangelho de João. Mas essa é uma primeira verdade que a gente deve considerar. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é divino à semelhança do Pai. No mesmo momento em que ele é enviado, no mesmo momento em que ele se torna submisso, ele também é igual. No mesmo momento, ele mantém a mesma divindade. Essa complexidade nós jamais conseguiremos compreender de forma plena, porque a nossa mente ela é limitada. Então, quando falamos sobre trindade, dificilmente a gente vai conseguir explicar perfeitamente como isso acontece, porque a nossa mente não consegue, de fato, entender isso fora da categoria que nós já entendemos, que é uma categoria puramente material. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e esse é o ponto central que o texto nos ensina. Uma outra verdade que eu gostaria de pensar com vocês é acerca do princípio número 5. Salvação é muito mais do que simplesmente ser poupado do juízo final. É desfrutar de vida eterna aqui e agora. O texto vai falar sobre isso,
que essa vida eterna já é concedida por meio do ouvir, por meio do crer. Então, ela é desfrutada tanto agora, no presente momento, quanto será também desfrutada na ressurreição dos mortos. A salvação e a vida eterna que temos agora é uma garantia de que teremos a vida ou a ressurreição dos mortos no juízo final. Esse é o ponto que João vai declarando ao longo do capítulo. E aqui a gente precisa refletir, principalmente porque, dependendo do contexto em que você esteja inserido, isso pode ser uma realidade ou não. Mas muitos tentam convencer o pecador a necessidade de entregar sua vida a Cristo, de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ressaltando ou enfatizando o juízo, a condenação eterna. Essa era uma metodologia que era muito percebida na evangelização de crianças, onde geralmente, quando as crianças eram evangelizadas, o que se reforçava era a questão do juízo eterno. Ou seja, por que a criança precisa ser salva? Ela precisa ser salva para que ela não seja condenada. Por que o pecador precisa entregar sua vida a Cristo? Ele precisa entregar sua vida a Cristo para que ele não seja condenado. Isso se torna algo, de alguma forma, visível nas nossas vidas quando nós estamos diante de uma pessoa que está prestes a morrer, e aí a nossa preocupação, de fato, maior é essa, que essa pessoa não seja condenada. Ou seja, de alguma forma, nós limitamos o que nós chamamos de salvação ao simples fato de ser ou não ser condenado. Então, a nossa ênfase ela não precisa ou não deve ser convencer o pecador para que ele não seja condenado. Ele precisa perceber a salvação como uma porta de entrada que vai lhe conceder agora, no tempo presente, algo que ele vai desfrutar também na eternidade. Então, esse pensamento ele pode nos levar a um outro extremo. O outro extremo é o seguinte: é pensar na salvação como algo que é útil somente para entrar ou começar a vida cristã. Ou melhor, pensar na vida eterna somente como algo necessário para começar a vida cristã e para assegurar esse futuro perto de Deus. Então, quando isso acontece, nós não conseguimos perceber de forma clara, de forma prática, todos os benefícios dessa salvação já no tempo presente. Por quê? Porque salvação está sendo associado com algo futuro e não necessariamente com algo presente. O ponto central é já no aqui e no agora, por meio da vida eterna, por meio da salvação, Deus nos concedeu vida eterna, e essa vida eterna já nos traz toda a plenitude que nós receberemos de uma forma, em um grau muito mais elevado, após a ressurreição, mas todos esses recursos já estão disponíveis aqui e agora. Então, eu preciso olhar para a vida eterna como algo que eu posso desfrutar no meu dia a dia, como algo que eu posso já experimentar ao longo da minha vida, e não simplesmente criando aquela expectativa de algo que vai acontecer única e exclusivamente no futuro. A vida eterna, ela abre as portas para todos os recursos que já foram conquistados por meio de Cristo na cruz do Calvário e que agora estão disponíveis para todos aqueles que são alcançados por esse sacrifício de Cristo na cruz. Essa seria uma outra reflexão que o texto também nos traz. Por fim, eu gostaria de destacar aqui uma última verdade, que é o versículo ou o princípio de número 10 ou o princípio de número 9, que acabam correspondendo aqui.
O ponto básico é que a vida eterna vem por meio do ouvir e crer na palavra. Por que é tão necessário se dedicar ao estudo e por que é tão necessário proclamar essa palavra? Porque é somente por meio dessa palavra, somente por meio do ouvir essa palavra, que Jesus decidiu gerar vida eterna no coração das pessoas agora no tempo presente. E também somente por meio do ouvir essa palavra é que essas pessoas que morrerem em Cristo poderão ressuscitar para a vida eterna no final, no juízo final. Esse é um princípio básico que nós precisamos construir o nosso ministério em cima desse princípio, dessa estrutura, dessa base. Ou seja, a evangelização, a transformação, a salvação, a vida eterna, ela acontecerá a partir do momento em que o pecador estiver diante do ensino, da instrução, da pregação, quando o pecador conseguir ouvir e, por meio desse ouvir, Deus, então, conduzi-lo à pessoa do Filho. Essa é a única forma, esse é o único caminho que Deus decidiu para produzir vida eterna no nosso coração, para transformar o pecador, para salvar aquele que não conhece a Cristo. Esse ponto ele é primordial porque a nossa tendência, apesar de que essa verdade é conhecida de todos, mas a nossa tendência é de fazer disso algo pragmático. Ou seja, qual tem sido o tipo de evangelismo que tem predominado nos nossos dias, nas nossas igrejas? É um tipo de evangelismo onde eu tenho 4 passos, eu tenho 5 passos, em 2, 3 minutos eu apresento uma verdade e no 5º passo eu já pergunto se a pessoa quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, o anúncio da palavra se torna algo tão pragmático, tão raso, tão simples, que a nossa expectativa é, por meio de uma organização lógica, produzir transformação, produzir vida. Enquanto que a realidade, e isso é visto aqui no Evangelho de João, a realidade é bem diferente. Ou seja, o Evangelho ele precisa ser anunciado na sua totalidade, para que Deus, então, para que o indivíduo seja alcançado, transformado, regenerado, para que a fé seja produzida no seu coração e ele, então, tenha a vida eterna. Qual a implicação básica disso? A implicação básica disso é que se você já está em um ministério, se você já está servindo em uma igreja local, primeiramente pensando no nosso ministério, é importante que tenhamos na nossa igreja local um tipo de evangelismo que seja consistente, que seja permanente, que seja duradouro, e em que essa pessoa que não é ainda, que não conhece ainda Cristo, seja ensinada acerca do Evangelho de Cristo, para que através desse processo de ouvir a palavra de Deus, Deus possa produzir fé no coração dessa pessoa. Ou seja, nós não podemos limitar a evangelização nas nossas igrejas simplesmente a campanhas, onde em um determinado final de semana sai uma equipe, começa a evangelizar, começa a anunciar. Nós não deveríamos restringir, limitar o anúncio das boas novas somente a esses momentos. Mas nós deveríamos cultivar isso nas nossas igrejas, onde cada servo do Senhor estaria apto para poder acompanhar uma pessoa que ainda não conhece a Cristo e por meio de um estudo prolongado, essa pessoa possa então ouvir a palavra do Senhor. Eu participei no meu 2º ano no seminário. No 1º ano eu estagiei aí na igreja na Aurora, e no 2º ano, 2º e 3º ano, eu participei, estagiei no campo missionário em Cidade Olímpica com o pastor Borges. E o pastor Borges ele tinha uma estratégia de trabalho que seguia
esse pensamento. O nosso estágio acontecia basicamente aos sábados e domingo, principalmente sábado à noite e domingo o dia todo. Nós chegávamos na igreja na parte da manhã e voltávamos para o seminário somente depois do culto à noite. Então, a gente passava na igreja o domingo todo e nós assistimos a EBD pela manhã e na parte da tarde, no domingo, nós saímos de casa em casa para evangelizar. Só que a forma de evangelismo que ele utilizava era de, primeiramente, ele tinha um contato com os não salvos, pessoas que moravam ali no bairro, e ele perguntava para aquelas pessoas se elas gostariam de receber um estudo bíblico na semana. E aí a família que aceitava, ele agendava para o domingo. Então, agendava o horário, agendava a casa, e aí todos os domingos nós tínhamos ali uma família que nós iríamos acompanhar por meio de um evangelismo consistente ao longo de vários encontros, para que aquelas famílias tivessem uma oportunidade de ouvir de forma plena, de forma consistente acerca do reino de Deus. E geralmente, quando a família permanecia nesse tipo de evangelismo, eles tomavam uma decisão de fé. Dessa forma, várias famílias foram salvas, foram levadas para a igreja, se congregaram e ainda hoje muitos estão servindo ao Senhor naquele local. Muitas famílias mudaram para outros lugares, mas ainda assim continuaram servindo ao Senhor. Essa é uma forma de evangelismo que pouco a gente tem cultivado nos nossos dias, mas de fato é uma forma de evangelismo que nós devemos praticar. Isso você não precisa esperar você assumir uma igreja, você que está se preparando para o ministério pastoral ou para ser uma educadora cristã, você que pretende servir de forma integral no ministério. Se você ainda não está nesse momento do seu planejamento, você não precisa aguardar até que esse momento chegue. Você já pode fazer isso já no tempo presente. E isso pode ser feito por meio de amigos, podemos focar na vida dos nossos familiares, podemos focar na vida dos nossos vizinhos, tendo como objetivo realmente alcançar os seus corações. Nós temos aqui na igreja uma família em que o rapaz, o homem, ele é membro da nossa igreja, a família dele também, uma boa parte só que alguns não são evangélicos, outros estão afastados. Mas uma forma que ele encontrou para fazer isso foi instituir um dia de estudo bíblico. Então, todas as sextas-feiras, uma vez por semana, ele se reúne com seus familiares e ele, então, expõe e eles estudam a palavra do Senhor. É uma forma que ele tem encontrado para alcançar os seus próprios familiares de forma consistente ao longo de todo o ano. Ele tem a oportunidade de anunciar o evangelho, apresentando uma visão ampla e abrangente acerca de quem é de quem é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o ponto que o texto vai destacar. Se não for por meio do ensino, se não for por meio do anúncio da palavra, Deus não vai gerar fé no coração do pecador para a salvação. Então, é por meio da pregação da palavra que vidas serão transformadas e terão um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, com a pessoa do Deus o Pai. Perguntas? Alguém gostaria de destacar alguma outra verdade? Aldo, não é a respeito, é só do que você falou aí do pastor Borges, né? E a dificuldade que o Borges tem, que a gente sabe disso, você também sabe, né? É de locomoção, de visão, todo esse, né? Mas o Borges desconsiderava isso, né? Para quem conhece o Borges, ele desconsiderava tudo isso aí e ia fazer o trabalho. Verdade. E de forma muito simples, ele conseguiu criar uma cultura que a gente não tem cultivado nas nossas igrejas, né? Que é ter um contato
e cultivar um contato com famílias não evangélicas por meio do estudo bíblico da palavra. Exato. Todo o tempo a pé, né? Você conheceu o Borges, né? Isso. Todo o tempo a pé. Todo tempo. Não é isso? Não tinha uma bicicleta. Não tinha. E a coisa ficava complicada porque em algumas datas festivas, como, por exemplo, Natal, final de ano, eu acho que ia só até 10 da noite, o último ônibus que tinha para voltar para casa, e às vezes a programação se estendia e passava do horário. Aí, quando a gente chegava na parada de ônibus, não tinha mais ônibus. Aí tinha que voltar andando e ficar aguardando ali de carona para alguém que passava, mas ele nunca ficava ali preocupado com essa questão de horário, né? Mesmo que tivesse que voltar para casa andando depois do culto, para ele aquilo ali fazia parte do ministério dele, se tivesse que passar por aquilo seria normal. Mas um homem com muito vigor e com muita coragem. Ok, mais alguém? Bom dia, gente. Só ressaltando o que o senhor falou em relação a essa prática que deve ser diária e normal do crente em evangelizar, né? Na cultura batista, a gente tem muito essa dicotomia mesmo, bem clara. Vou sair para evangelizar, vou para um trabalho missionário, né? Como se, a partir daquele momento, eu estou envolta em um trabalho realmente missionário, realmente evangelístico, desconsiderando todo o meu entorno cotidiano, né? Todas as pessoas que estão ao meu entorno, todas as pessoas que eu tenho. Quando eu fazia faculdade, a minha líder de ABU, eu me lembro que a primeira fala dela foi o seguinte: a primeira coisa que vocês têm que tirar na cabeça é que vocês estão aqui para fazer um curso, né? Vocês estão aqui como a desculpa de Deus para que esse campo seja evangelizado. Se vocês vão terminar o curso, bem, né? Se não, o propósito de vocês está sendo alcançado aqui, que é evangelizar, que é testemunhar não só com a vida, né, com um comportamento diferenciado, mas também, principalmente, anunciando verbalmente Jesus Cristo. E o que eu percebo, pastor, é que essa estratégia do ensino no lar, do ensino na casa, e eu estou falando do meu contexto, eu não sei como é em relação a isso, está muito pela desvalorização em relação à questão do discipulado também. Exato. Lá na igreja, o que acontece? Quando alguém tem essa percepção, poxa, eu podia fazer um culto aqui em casa, minha mãe não é evangélica, podia fazer... A pessoa nunca pensa nela, ela recorre a alguém da igreja. Fulano de tal, tu pode ir lá em casa dar um estudo, né? Tu pode ir lá em casa, o pessoal lá de casa quer fazer um estudo. Quer dizer, a pessoa não pensa que ela pode fazer isso. É função de uma outra pessoa, ela se sente despreparada. E talvez até seja, pastor, porque na minha denominação, essa ideia de que uma pessoa que ingressou na fé nesse momento precisa ser cuidada, precisa ser ensinada em relação essa fé que ela abraçou, esse Deus que agora muda a vida dela, e até em relação a algumas questões de transformação que ela vai precisar passar de forma mais intensiva, isso é negligenciado. E aí você tem uma pessoa de 15, 20 anos dentro da igreja, mas que se sente incapaz de falar de Deus dentro da sua própria casa. Porque essa responsabilidade, eu acredito que é da igreja, é nossa, enquanto aqueles que recebem os novos convertidos. Então, minha monografia vai ser em cima disso, né? Esse despreparo por causa da negligência em relação ao discipulado daqueles que já abraçaram a fé. E aí essa ideia de sair para evangelizar, vixe, quer matar um de medo, é você dizer, olha, hoje a gente não vai ter culto, a gente vai sair aqui na rua para bater de porta em porta ou coisa parecida, né? A pessoa morre de medo porque não sabe falar, não sabe o que vai dizer, e a gente vê esse completo despreparo pela falta do ensino pontual mesmo. Exato, perfeito. Priscila, só falando, aproveitando um pouquinho da Priscila. Priscila, e isso principalmente, Priscila, quando é na redondeza da casa, não é isso? Aí é que o medo aumenta. Quando vai para fora, assim, mais distante, a pessoa até que se disponibiliza mais. Mas quando é pertinho, né? Porque tem outros fatores aí no entorno da vida, né? Verdade. Verdade. Um bom livro que... Pastor Aldo,
pode ajudar nessa visão, Priscila, é um livro chamado Discipulando com a Bíblia. Foi traduzido recentemente pela editora Fiel. É um livro do David Helm, que fala sobre basicamente isso. Ele criou na igreja dele uma estratégia de trabalho evangelístico que foi ensinar a igreja a interpretar a Bíblia e para que a própria igreja tivesse condições de tanto discipular o convertido quanto evangelizar o descrente. Então, por exemplo, eles têm uma equipe de jovens que estão preparados, uma equipe não, ele prepara os jovens, a igreja de forma geral, para evangelizar por meio do Evangelho de Marcos. Aí, nesse material que foi traduzido pela Fiel, ele vai trabalhando isso dentro da perspectiva de gênero literário, onde para cada gênero ele tem várias perguntas relacionadas àquele gênero, e aí as divisões do Evangelho de Marcos seguem um determinado roteiro. Algumas perguntas do tipo, quem é Jesus? O que ele veio fazer? Qual a reação dos ouvintes? Isso vai sendo colocado em cada sessão, mas a igreja, então, já foi ensinada de como ler os evangelhos, tem um roteiro que ela pode usar tanto no discipulado quanto também no evangelismo. Então, isso tem sido aplicado já há muitos anos na igreja desse pastor e, recentemente, foi traduzido esse material pela editora Fiel, o que é algo que a gente precisa realmente estar cultivando dentro do nosso ministério também. Já tá disponível para venda, pastor? Ainda está naquele processo de artigo? Não, já está disponível, sim. Nós já adquirimos, nós vamos começar um curso a partir de agosto aqui na igreja. A gente já vem trabalhando nisso há um certo tempo e essa vai ser mais uma etapa desse processo todo, né? Então, a gente já tem encorajado e criado essa cultura aqui de evangelismo discipulado por meio dos próprios irmãos. Nós preparamos individualmente pessoas que querem evangelizar outras. Então, a gente tem na semana estudo bíblico no Evangelho de Marcos, ensinando para que elas possam fazer isso com outras pessoas também. E a partir de agosto vai começar um módulo, um curso, e o primeiro módulo do curso vai ser baseado nesse livro, para que a gente consiga preparar melhor a igreja para evangelizar por meio da leitura do texto bíblico. Então, esse livro já está disponível, sim, e é um livro bem simples, e ajuda também nesse processo de interpretação do texto bíblico. Obrigada. Ok, mais alguém? Pela dica. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos conceda a graça diante do ministério que Ele tem nos dado, que Ele tem nos confiado, para que nesse momento, não sei qual estágio que cada um está no ministério, mas é certo que se você está no seminário, mesmo que você esteja já exercendo de forma integral o ministério, esse é o momento que você precisa aproveitar ao máximo. É um momento de formação, é um momento de crescimento, é um momento em que você vai poder amadurecer, e esse momento vai ser fundamental para que todo o seu ministério venha de fato a acontecer. Então, que Deus abençoe a cada um e conceda essa perspectiva de que esse momento agora tem sido dado pelo Senhor e que a gente precisa aproveitar isso da melhor forma possível. Até a semana que vem, que Deus abençoe a todos.